que alguém se encontra com outra pessoa escondida? Qual é o motivo de haver uma reunião entre duas pessoas normais, mas de forma escondida, que ninguém veja? Por exemplo, um entra num restaurante em uma hora e o outro entra num restaurante em uma hora. Isso dá muito pano para manga. Imagina só o cônjuge ou a cônjuge, o esposo ou a esposa perguntando: por que você encontrou com tal pessoa escondido? Por que você fez isso? Foi isso o que teve que explicar o rei da Jordânia, Abdullah II, e o primeiro-ministro de Israel, Naftali Bennett. Meu Deus do céu, por que eles se encontraram secretamente alguns meses atrás? E isso veio à tona agora. Saiu a matéria aqui no Jerusalem Post que o próprio rei da Jordânia, Abdullah II, confirmou essa informação. Então vamos ver aqui se isso é o enredo de uma novela mexicana, sim ou não. Da gente começar, eu quero que você deixe o seu like nesse vídeo se você gostar, o seu ahavte. Isso me ajuda demais, você deixar o seu ahavte. Ahavte significa o seu like, ok? Também tem o meu curso de hebraico para você que deseja aprender o idioma sagrado, o idioma bíblico aí do conforto da sua casa a partir de um método israelense, método de Ulpan. É isso mesmo. Bom, vamos à notícia aqui. Ó. O rei da Jordânia, Abdullah II, confirmou que se encontrou com o ministro da Defesa, Benny Gantz, e também com o primeiro-ministro atual de Israel, Naftali Bennett. Se você não sabe, Israel faz fronteira direta com a Jordânia. É a maior fronteira de Israel, está localizada a leste de Israel, uma fronteira muito grande. E nessa entrevista aqui que o rei da Jordânia ele concedeu à CNN, ele disse o porquê que ele se encontrou, que ele fez esse encontro secretos aí. Por isso que eu coloquei aí no título aí, pegos no flagra. Então, havia um rumor da imprensa israelense e da imprensa mundial, mas mais precisamente da imprensa israelense, querendo saber o porquê que supostamente Naftali Bennett teria se encontrado com o rei da Jordânia. E agora veio à tona essa história, mais precisamente dia 26 de julho de 2021 saiu a matéria e eu tô gravando hoje, então o assunto quentinho, tá fervendo isso aqui. Olha só, o motivo é muito bom mesmo. Em uma reunião secreta, o primeiro-ministro de Israel, Naftali Bennett, e o rei da Jordânia, Abdullah II, teriam concordado que os dois países devem curar fendas, devem curar feridas, devem restaurar as fendas, os buracos abertos, usando o acordo de água como primeiro passo. Água, isso aqui, beba água. Se você não sabe, eu já falei em vários vídeos aqui do canal, a água é uma riqueza no Oriente Médio, principalmente naquela área de Israel e da Jordânia. Então, Israel e Jordânia, eles dividem a mesma água. Então, é o seguinte, se você vai no Mar Morto, por exemplo, você está lá descansando no Mar Morto, lendo a sua revista. Oh, meu Deus do céu, quando tudo isso vai acabar para o turismo retornar a Israel? E eu quero muito que você vá, e eu também quero ir. Quando você está no Mar Morto lá, você está com o seu jornal, tira aquela foto típica, e você olha para o outro lado do Mar Morto, você vai ver a Jordânia. Então, a divisa de Israel com a Jordânia é bem no meio, na meiuca ali do Mar Morto, tá? Então, graças a Deus, eles têm uma boa relação. Não tinha uma boa relação, o rei da Jordânia, Abdullah II, não tinha uma relação com
o ex-primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Não tinha uma boa relação. Quando esse governo foi formado, dias após que o governo foi formado, o rei já se encontrou com Benny Gantz e com o primeiro-ministro Naftali Bennett de forma secreta. Exatamente. Só que não foi só isso. O rei também se encontrou com autoridades lá da Palestina. Então, ele está sendo uma espécie de intermediário, tá? Olha só, o rei concedeu uma entrevista à CNN, certo? E a reunião secreta foi relatado há poucos dias, quando os dois países estavam finalizando um grande acordo de água, certo? As reuniões entre o ex-primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o rei Abdullah eram raras e não aconteciam há alguns anos devido ao aumento das tensões entre os dois países, mais especificamente entre os dois líderes. Então, Netanyahu e Abdullah não se bicavam muito, né? Não é à toa que, quer dizer, mas apesar disso, Israel tinha e tem ainda uma boa relação com a Jordânia, certo? Nesta reunião secreta, os dois líderes, agora Bennett e Abdullah, teriam concordado que os dois países devem restaurar os bons laços, usando o acordo de água como o primeiro passo, certo? De acordo com relatos israelenses, a reunião secreta entre os dois líderes aconteceu no final de fevereiro, como uma tentativa de aumentar as chances de superação de Bennett contra Netanyahu na eleição. Ou seja, eles, de acordo com esses relatos, eles se encontraram até mesmo antes da formação do novo governo, certo? Na entrevista que o rei da Jordânia disse, ele falou que a reunião ocorreu após a formação do novo governo. Então, há dados da imprensa e há dados do próprio rei, certo? O rei disse o seguinte, sobre o novo governo israelense, né? Pode não ser o governo ideal, na minha opinião, mas é uma solução para os dois estados. Ou seja, o que eles estão tentando fazer? Alguns países árabes estão tentando mediar a questão de Israel com a Palestina. Aquela questão toda de reconhecer a Palestina como um estado, certo? Que eles chamam a solução de dois estados. Eu acho que isso é bem complicado. Vimos nas últimas semanas não apenas um melhor entendimento entre Israel e a Jordânia, mas um melhor entendimento também entre a Palestina e a Jordânia. Ou seja, o rei está fazendo o meio de campo ali entre as duas áreas aí, Israel e os palestinos. Então, basicamente, esse foi um encontro amigável, certo? Não podemos dizer que a Jordânia é um aliado de Israel, não. A Jordânia está lá como um país que reconhece o Estado de Israel, reconhece a legitimidade do Estado de Israel, não é como países árabes mais extremos que não reconhecem. A Jordânia vamos dizer, é um bom vizinho. Não faz nada de mal, certo? Não te prejudica, vamos assim dizer, mas não faz nada de bom. Nesse caso aqui, houve o encontro do rei, mas o rei está interessado em fazer, eu penso, a minha interpretação, o meu comentário, em fazer este meio de campo com a Palestina, já que também ele se encontrou com os líderes palestinos e os líderes de Israel para tentar fazer esta conexão, certo? Bom, foi isso que aconteceu, espero que você tenha entendido aí, use o espaço para comentários aí para eu saber o que você achou dessa notícia, pois é notícia de filme, né? Os dois se encontraram secretamente e tal, mas foi isso que eles tiveram que explicar para suas esposas. Se foi isso o que a matéria tá falando, né? Então é isso, espero que você tenha gostado. Deixe o seu like aí, deixe o seu ahavte, é muito importante.
você clica aí no Ahav, compartilha esse vídeo também, veja os demais vídeos, tem bastante assunto interessante aqui para você, perfeito? Fique na paz, shalom, shalom, Mulei Hitraot, que significa shalom, shalom e até breve. Tchau, tchau.